Uma breve história sobre as tentativas de liberar o aborto no Brasil. 1940. Inicialmente havia somente 2 casos em que a legislação brasileira permitia o aborto legal. Elas estão inseridas do Código Penal de 1940. Art. 128 não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário e, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro e, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940. 1987 a 1988. Durante as discussões para a elaboração da atual Constituição brasileira, o então deputado José Genuíno, PT, juntamente com vários constituintes tentaram a todo custo incluir a liberação do aborto até o 90º dia de gestação. Obviamente, perderam. Mas obtiveram uma vitória, conseguiram retirar a expressão, desde a concepção, da proteção à vida na Constituição, permitindo uma discussão futura no Congresso Nacional ou a um plebiscito. 1991. O então deputado Eduardo Jorge, PT que hoje encabeça o Partido Verde, apresentou o projeto de lei PL 1135, simplesmente tentava suprimir o artigo 124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. Pena, reclusão de 3 a 6 anos, artigo 124 do Código Penal de 1940. Novamente o então deputado José Genuíno, PT, apresentou o PL 176, que reeditava sua proposta derrotada na Constituinte. 2004. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, cria em 1º de janeiro de 2003 a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM-PR. A secretaria ficou sob responsabilidade de Nilcea Freire. A secretaria possuía status de ministério e articulou várias medidas progressistas. Em julho de 2004 realizou a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, ICNPM. Dentre as discussões, o aborto foi colocado em pauta. Desta conferência, surgiu o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Entre as prioridades do plano encontra-se revisar a legislação punitiva que trata a interrupção voluntária da gravidez. Em outras palavras, legalizar o aborto, em qualquer estágio. Na edição de 9 de dezembro de 2004 do jornal O Estado de São Paulo, a ministra Nilcea Freire disse: o governo vai iniciar em janeiro de 2005 estudos para ampliar as possibilidades legais do aborto, que hoje são limitadas aos casos de estupro e risco de vida da mãe. A revisão da legislação específica é uma das metas principais do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Ministra Nilcea Freire, Jornal O Estado de São Paulo, página 13 da edição de 9 de dezembro de 2004, acessado no dia 9 de outubro de 2022. 2005. Logo no início de 2005, o Ministério da Saúde através do então ministro Humberto Costa, PT, promulgou normas técnicas do Ministério da Saúde para abolir a exigência de boletim de ocorrência nos casos de estupros. Um dos casos em que o aborto não é punido na legislação brasileira. Em 1998 o governo federal havia decidido exigir o registro da ocorrência para liberar o aborto em caso de estupro. Muitos médicos se opuseram às normas técnicas apresentadas pelo Ministério da Saúde. Segundo o médico Mauro Aguiar, o então coordenador da Política de Saúde da Mulher da Secretaria de Porto Alegre e diretor técnico do Hospital Presidente Vargas, disse: isso é a liberação total do aborto, é um absurdo. Quando a paciente chega com 2 meses de gravidez, não há como se comprovar o estupro. Dr. Mauro Aguiar, o Jornal 0 Hora de Porto Alegre, 17 de abril de 2005. No decorrer do ano, o governo Lula, PT, apresenta o Relatório de Implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, e o plano de legalizar o aborto deu sequência. Um destaque que merece atenção foi a constituição de uma comissão tripartite, com representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo e sociedade civil para discutir, elaborar e encaminhar proposta de revisão da legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez.
A comissão apresentou proposta no dia 27 de setembro de 2005, e em outubro a então deputada Jandira Fegali, PCdoB, deu nova forma ao PL 1135/91, sendo relatora na Comissão de Seguridade Social e Família, permitindo e regulamentando a interrupção voluntária da gravidez, aborto, até 12 semanas de gestação e revogando os artigos 124.126.127 e 128 do Código Penal, o que na prática geraria a descriminalização do aborto até o final da gestação. A proposta foi engavetada, pois a maioria da população brasileira era contra a legalização do aborto e o tema prejudicaria a reeleição do então presidente Lula, PT. 2006. Com os trabalhos da ministra Nilcea Freire à frente da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM-PR, colocando em prática o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com a nova forma do PL 1135/91, o governo se viu intimidado em decorrência das circunstâncias eleitorais que prejudicava a reeleição do então presidente Lula, PT. Segundo pesquisas do Ibope, 97% dos brasileiros eram contrários à aprovação do aborto. O que levou o então presidente Lula, PT, se declarar contra o aborto. O cardeal Dom Cláudio Umes saiu em defesa do então presidente no jornal Estado de São Paulo, disse: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou claramente aos bispos da presidência da CNBB que ele é contrário ao aborto. Cardeal Dom Cláudio Umes, Jornal O Estado de São Paulo, página 2 da edição de 2 de março de 2005, acessado no dia 9 de outubro de 2022. O discurso de Lula, PT, ecoou durante toda a campanha e ele acabou se reelegendo presidente. 2007. Já em novo mandato, o então presidente Lula, PT, se esqueceu de suas declarações e volta a patrocinar a campanha de legalização do aborto no país. Em entrevista realizada pela Rede Cultura de televisão, o então ministro da Saúde José Gomes Temporão, PSB, disse: caso o aborto venha a ser legalizado no país, a população não deverá se preocupar com os recursos necessários para realizar 1,5 milhão de abortos que se estima que sejam praticados todos os anos no Brasil, porque não faltarão os recursos internacionais para realizar estes abortos. Ministro José Gomes Temporão, PSB, no programa Roda Viva realizado pela Rede Cultura de televisão no dia 16 de abril de 2017. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro diz ser favorável à legalização do aborto, mas prefere optar por uma posição discreta sobre o assunto. Eu te diria que, do ponto de vista da saúde pública, hoje a minha visão é pela legalização, mas não gostaria de me posicionar agora porque, quando o debate for aprofundado, eu poderei captar com mais sutileza as diversas posições e nuances sobre o assunto. Ministro José Gomes Temporão, PSB, Jornal Folha de São Paulo, do dia 9 de abril de 2007, acessado no dia 9 de outubro de 2022. Outra alternativa para tentar passar a liberação do aborto no país era através de um plebiscito. Em entrevista ao portal Globo.com, o ministro da Saúde expressa seu desejo de um plebiscito sobre o tema e mais uma vez se posiciona a favor do aborto. Isso é, antes de mais nada, uma questão de saúde pública, porque milhares de mulheres morrem todos os anos submetendo-se a abortos inseguros. Esta ideia do plebiscito é pessoal, mas está sendo amadurecida dentro do governo. Ministro José Gomes Temporão, PSB, portal Globo.com, do dia 28 de março de 2007, acessado no dia 9 de outubro de 2022. Temporão se mantinha empenhado na legalização do aborto, pois se reunia com a secretária especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Nilcea Freire. E também com o então governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, PMDB, também favorável à legalização do aborto. 2008. Ocorre a votação do PL 1135/91, agora repaginado pela ministra Nilcea Freire à frente da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM-PR, com o intuito de legalizar o aborto, mas a votação sofre um revés, e é rejeitada pela Câmara dos Deputados na Comissão de Seguridade Social e Família por 33 votos a 0. Consequentemente também foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, CCJ, por 56 votos a 4.
2009. Diante da derrota, o governo Lula, PT, tenta mudar a opinião da população brasileira, que em sua grande maioria se posiciona contra o aborto, publicando uma cartilha com 430 páginas, demonstrando que o aborto é uma questão de saúde pública. A cartilha publicada pelo Ministério da Saúde recebe o nome Aborto e Saúde Pública no Brasil, 20 anos. No mesmo sentido, o governo lança o Programa Nacional de Direitos Humanos, conhecido como PNDH3. Lançado em forma de decreto número 7037, 2009, reconhecia o total direito ao aborto, e lançava estratégias para aprovar leis consoantes ao tema. Apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos, considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde, implementar mecanismos de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantido seu cumprimento e facilidade de acesso. Decreto número 7037, de 21 de dezembro de 2009, acessado no dia 22 de outubro de 10. Para o Partido dos Trabalhadores, PT, a legalização do aborto sempre foi uma de suas principais bandeiras. Integrantes do partido que não comungavam com os mesmos interesses eram julgados e expulsos. Em setembro de 2009, o Diretório Nacional do PT decidiu quase por unanimidade suspender os deputados Luiz Bassuma, da Bahia, e Henrique Afonso, do Acre, que se manifestaram contra a legalização do aborto. Fui punido quase por unanimidade pela direção do partido, por ser contra a proposta. Dilma era a ministra-chefe da Casa Civil na ocasião. Durante a análise do meu caso, o PT deixou claro que é a favor da legalização do aborto e eu não concordo. Deputado Luiz Bassuma, PT, Jornal Folha de São Paulo, do dia 6 de outubro de 2010, acessado no dia 9 de outubro de 2022. 2012. O Supremo Tribunal Federal STF, mediante a ADPF 54, através da relatoria do então ministro Marco Aurélio Mello, decidiu que o aborto é legal nos casos de fetos anencefálicos. A maioria do plenário entendeu que obrigar a mulher a manter a gravidez quando o feto não tem cérebro gera riscos à saúde da mulher. 2013. Diante do PNDH3, várias políticas públicas foram adotadas. Acredita-se que foi a evolução do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que deu nova forma ao PL 1135/91, que acabou sendo enterrado pelo Congresso em 2008. No item 179 do PNDH3 encontra-se: apoiar a alteração dos dispositivos do Código Penal referentes ao estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude e o alargamento dos permissivos para a prática do aborto legal, em conformidade com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no marco da Plataforma de Ação de Pequim. PNDH3 atualizado pelo Decreto número 7177 de 12 de maio de 2010. No cumprimento da orientação do PNDH3, agora, já no governo da então presidente Dilma Rousseff, PT, o governo edita a Lei número 12.845. Com o intuito claro de facilitar o aborto legal, visando o estupro, ciente de que é o único caso em que a legislação brasileira permite o aborto. No subterfúgio de promover a proteção de pessoas em situação de violência sexual, a lei na prática permite o aborto provocado em toda a rede hospitalar pública brasileira. A lei define qualquer relação sexual não consentida, e exime a necessidade de gerar prova da violência, bastando apenas a palavra de que a relação sexual não foi consentida para que o sistema público de saúde seja obrigado a realizar o aborto. Art. 2º considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Art. 3º o atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: IV, profilaxia da gravidez. Lei número 12.845 de 1º de agosto de 2013, acessado 10 de outubro de 2022.
Profilaxia da gravidez é um eufemismo para aborto, e a lei é assinada pela então presidente Dilma Rousseff, PT, e os deputados José Eduardo Cardoso, PT, Alexandre Rocha Santos Padilha, PT, Eleonora Menicucci de Oliveira, PT, e Maria do Rosário Nunes, PT. 2016. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, em dezembro de 2016, considerou que não é crime o aborto realizado durante o primeiro trimestre de gestação, independentemente do motivo que leve a mulher a interromper a gravidez. A decisão valeu apenas para um caso, envolvendo funcionários e médicos de uma clínica clandestina da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O que abre precedentes para casos futuros. A justificativa do ministro Luiz Roberto Barroso foi de que países desenvolvidos e democráticos, como Estados Unidos, Portugal, França, Itália, Canadá e Alemanha, a interrupção da gravidez no primeiro trimestre não é considerada crime. É dominante no mundo democrático e desenvolvido a percepção de que a criminalização da interrupção voluntária da gestação atinge gravemente diversos direitos fundamentais da mulher, com reflexos visíveis sobre a dignidade humana. Durante esse período da gravidez, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Ministro Luiz Roberto Barroso, fonte do site do Senado acessado 22 de outubro de 10. Como pode o Estado, isto é, um delegado de polícia, um promotor de justiça ou um juiz de direito, impor a uma mulher, nas semanas iniciais da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade? Ministro Luiz Roberto Barroso, fonte do site J acessado 22 de outubro de 10. A reação foi imediata e no Congresso Nacional, parlamentares paralisaram a discussão do dia e se revezavam ao microfone do plenário para dizer que a decisão era inconstitucional e descriminalizava o aborto. Sob aplausos, o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DEM, anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a legislação que regulamenta o aborto no país. Maia ainda ressaltou: quando o STF decide legislar, temos de responder, ratificando ou retificando. Rodrigo Maia, DEM, fonte do site do Senado acessado 22 de outubro de 10, 2018. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, convoca audiência pública com representantes de diferentes setores, comunidade científica, grupos religiosos, juristas, políticos, entidades governamentais e organizações internacionais. O STF foi provocado através da ADPF 442, proposta pelo PSOL em 2017. O partido defende a descriminalização do aborto com consentimento da gestante nos primeiros 3 meses de gestação. Toda questão submetida à apreciação do Judiciário merecerá uma resposta. Uma vez provocado, o Judiciário tem de se manifestar, ministra Rosa Weber, fonte site J acessado 22 de outubro de 10. Apesar que em 2020 o plenário virtual do STF rejeitou uma ação que defendia o direito ao aborto nos casos em que o feto desenvolveu microcefalia, após gestantes se infectarem com o vírus Zika. Até a data de fechamento deste artigo, a ADPF 442 é a proposta mais avançada com o intuito de legalizar o aborto no Brasil. 2022. Em abril, ainda como pré-candidato à presidência da República, Lula, PT, defendeu a legalização do aborto, alegando que a questão deveria ser tratada como questão de saúde pública. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Luiz Inácio Lula da Silva, fonte site G1 acessado 11 de outubro de 2022. O então pré-candidato criticou o contraste entre mulheres pobres que acabam morrendo e as ricas durante a tentativa de aborto. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto. Porque é proibido. O aborto é ilegal. Então a mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguaquara na Bahia, eu conheci uma mulher, que ela utilizava a fuligem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisa que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava.
Olha, enquanto a madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. Ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer aborto. Luiz Inácio Lula da Silva, fonte site G1 acessado 11 de outubro de 2022. Completou ainda dizendo que a pauta da família e valores morais era uma causa muito atrasada, e que a discussão deveria ser em favor da sociedade evoluir, e não compartilhar do retrocesso. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Luiz Inácio Lula da Silva, fonte site G1 acessado 11 de outubro de 2022. Com a chegada da disputa para o segundo turno das eleições, Lula-PT muda de discurso e se diz contra o aborto, ignorando a sua estratégia moral seguida durante a campanha do primeiro turno. Em outubro ele diz: "Eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável, muito dolorida para alguém fazer um aborto." Luiz Inácio Lula da Silva, fonte site Metrópolis acessado 11 de outubro de 2022.